Bom, galera, para esse desenho eu separei aqui algumas cores, né? Como vocês viram nas imagens. Eu vou usar principalmente aqui os lápis da marca Tris e Faber-Castell. E eu peguei esses de 12 cores, tons de pele da Tris e também os tons de pele da Faber-Castell. Basicamente, o que a gente tem de cores aqui é o seguinte. Até exagerei aqui na escolha das cores, mas para a gente ter fácil elas aqui. Mas vamos separar aqui de uma forma que seja simples de entender. Não precisa ter exatamente as mesmas cores. Eu gostei de usar essa linha de tons de pele da Tris e da Faber, então por isso eu peguei elas completas aqui. A gente vai vendo durante o processo quais são mais interessantes de usar. De qualquer forma, eu vou deixar elas já separadas aqui. E essas tons de pele tem um número. Da Tris tem os números e da Faber também. Elas não têm o nome, então fica fácil de identificar. Então tá aqui, ó, 12 de cada, 12 da Tris, 12 da Faber e mais algumas cores aqui que eu separei. Preto é uma das cores que eu uso muito no desenho, então eu tenho aqui de diversas marcas. Eu vou usando aí, variando, dependendo do detalhe, usando um preto mais macio ou um preto mais duro. Então é legal a gente ir testando aí diferentes marcas. Se conseguir comprar avulso também, dependendo da papelaria, a gente acha lápis assim preto avulso ou outras cores, mas principalmente o preto que a gente usa muito. Então eu tenho aqui de algumas marcas, inclusive da Faber, da Tris. Seguindo aqui a gente tem tons de cinza. Esse daqui é da Faber Super Soft. Cinza chumbo da Tris, bem escurão. Aqui mais alguns tons de cinza da Tris, um pouco mais puxados por marrom ou alguns um pouco mais azulados. Tá vendo? Ó? Esse daqui veio na caixinha de 72 cores. Então a gente tem algumas opções bem interessantes aí. Então aqui, ó, vamos separar aqui. Esse daqui é o cinza azulado. Esse é o cinza asfalto, cinza escuro, cinza claro. Esse aqui é o chocolate e marrom escuro. Veja que vai ficando do mais frio para o mais quente. Depois a gente tem aqui marrom mascavo e vários tons de marrom que eu gosto bastante de ter bastante tons de marrom. A gente já tem aqui nesses de 12 cores de tons de pele, mas eu gosto de ter também esses outros da Tris que são bem pigmentados. Esse aqui é o marrom comum, eu tenho dois porque eu comprei uma caixinha de 12 cores para repor. Marrom terra é um pouco mais quente, é um pouco mais avermelhado. Esse marrom telha ainda mais avermelhado, tá vendo? Esse daqui é o Bordeaux, também bem avermelhado, bem escuro, é legal para as áreas de sombra. Aí depois a gente tem os tons mais clarinhos. Esse é o ocre e o canela. São tons de marrom já indo para o bege, bem amarelado, bem quente. Depois a gente tem aqui alguns tons de pele também, que já vem na caixinha de 72 cores. Esse é o nude, o salmão, outro nude e o pó de arroz. Veja que esses a gente já tem a maioria deles aqui nessa caixinha de 12 cores de tons de pele. Só o salmão que não tem. Então o salmão é uma cor que quando acabar vou ter que comprar um profissional mesmo de uma cor que se assemelhe a ele, porque essa linha escolar, tanto Faber quanto Tris, a gente não consegue comprar avulso. E para comprar uma caixinha de 72 cores só por causa de algumas, não compensa, né? Então eu vou usando ele, quando acabar a gente compra um avulso. E assim a gente vai repondo os lápis mais usados com lápis profissionais mesmo. Depois a gente tem aqui alguns tons de azul. Separei alguns da Faber-Castell, bem escurão, médio e claro. E os da Tris, um bem escurão, médio, claro e esse azul meio água aqui, ciano, que a gente vê uns tons
assim meio ciano também na roupa, até no olho dela. Então a gente tem esses tons de azul. Depois os tons de branco e a gente finaliza as cores. Veja como que não é tão complexo assim. Então são 12 cores, tons de pele desse, preto bastante, tons de cinza puxado para o marrom, puxado para o azul, vários tons de marrom e esses tons de pele, né, nude, salmão, pó de arroz aqui, e os azul e branco a gente finaliza então a escolha das cores para esse desenho. Durante o processo a gente vai testando, ver qual material, qual marca ou cor se adapta melhor ao desenho. Lembrando que aqui a gente tem uma imagem bem complexa, é uma imagem assim que eu vou buscar um trabalho mais hiperrealista mesmo. Confesso que é algo que eu nunca fiz no desenho colorido, já fiz desenhos assim com esse nível de detalhes no grafite, mas no colorido vai ser a primeira vez. E um desafio ainda vai ser usar esses lápis mais simples. Apesar de serem bons, eles não são iguais aos profissionais, eles têm uma dificuldade maior de pigmentar, de sobrepor camadas, mas isso a gente vai buscando a melhor maneira de trabalhar para tentar alcançar o resultado mais realista possível a partir dessa imagem de referência. Lembrando que aqui eu estou usando o papel Strathmore Bristol, praticamente tamanho A3, só que ele é um pouquinho mais curto, 27,9 por 35,5. Então o A3 é um pouquinho mais alto aqui, então veja que a imagem vai ficar um pouquinho mais quadrada, mas é um papel de excelente qualidade e ele é grosso, né? A gramatura dele é 300 e também é bem liso, então ele vai deixar um acabamento um pouco mais suave. Só corrigindo aqui, ó, não é 300 não, é 270 a gramatura dele, mas mesmo assim é bem grossinho e bem interessante para a gente usar aqui no desenho. Vou deixar também a imagem de referência no link aqui na descrição, para quem quiser fazer junto, pode baixar, imprimir e a gente vai fazendo juntos aí. Bom, então aqui eu vou começar limpando um pouco desse traço que foi feito com grafite, e o grafite em excesso ele acaba atrapalhando, o lápis de cor não pega direito. Então eu vou limpar um pouco, deixando bem clarinho, quase desaparecendo ali o traço. E agora eu vou voltar com esse boleador, uma ferramenta que tem uma ponta redonda de metal, que a gente usa para marcar os fios mais claros. E dentro dessas marquinhas dos fios, que acaba afundando o papel, passei o lápis branco para reforçar ainda mais, para ficar um fiozinho bem destacado ali. A gente tem que marcar esses fiozinhos claros antes do preenchimento, antes de colorir o desenho, porque quando você vem aqui, por exemplo, com esse lápis preto, ó, você vê que ele vai revelando aqueles fiozinhos que foram feitos antes. Aqui eu vou marcando também com lápis branco umas bolinhas ali nessa parte da pálpebra. Mesmo que não aparece nada, a gente já vai meio que reservando ali uns pontinhos mais claros para quando vir colorindo, fica aquele efeito de poros para trazer um aspecto mais realista. E aqui eu vou fazendo um preenchimento, marcando os limites ali da pálpebra, as sombras, tudo com lápis preto, sem pensar ainda em cores. A gente vai começar a definir os limites ali e as áreas de sombra e as transições. Então repara que tem uma parte bem escurona, um degradezinho. A gente vai fazendo assim como se fosse um sombreamento mesmo, com tons de cinza, preto e branco mesmo, antes de pensar em colorir. Em volta dessas linhas também, como essa linha da pálpebra, a gente tem que fazer essa beiradinha de sombra para dar essa impressão de um volume, para não ficar aquele risco seco. E na parte de baixo é bem levinho mesmo, bem claro o traço, em cima mais escuro. Eu vou variando também o lápis preto. Agora, por exemplo, peguei um lápis mais seco, mais firme, para a gente conseguir fazer uns detalhes ali com mais precisão, porque o lápis muito macio, muito escuro, ele deixa um acabamento muito rústico e a gente tem menos precisão também. Aqui é o mesmo princípio, eu vou separando
alguns detalhezinhos de brilho que eu quero deixar ali na íris. Então repara aqui onde eu passei o lápis branco, até o preto tem mais dificuldade de pegar. Então ficam umas bolinhas brancas mesmo, isso vai ajudar a gente separar os pontos de brilho. Essas partes com lápis preto bem de leve mesmo. Repara que eu vou usando ele com a ponta um pouquinho gasta, sem pegar aquela quina, para não ficar um risco muito seco. E assim a gente vai sombreando, ó, deixando um aspecto de carocinhos. Então não tem muito segredo, né? É um preenchimento meio como se estivesse fazendo bolinhas assim, só que é só a parte de baixo, como se fosse meia lua, né? E isso forma esse aspecto de carocinhos ali na pele. Olha como que trabalhando com o preto, os fios vão aparecendo. Tudo isso foi feito antes, não aparecia nada. Conforme a gente vai pintando, ele vai escurecendo, os fiozinhos vão aparecendo. Por isso que é interessante usar o boleador e o lápis branco, porque ele vai reforçar. Quando você vem colorindo, ele vai manter ainda aquele tom, o fiozinho bem destacado. E ele estou passando o marrom, apesar do olho na referência ser um olho azul, ele tem um detalhezinho de marrom, ele não é totalmente azul. Aqui estou usando o 804 da Faber, é um tons de pele, né, daquela caixinha de 12 cores que eu mostrei. Ele é um marrom bem escuro, ele deu muito certo para a gente fazer essa pele. É uma pele bem escura e ele traz um tom assim um pouco puxado para o vermelho. É um tom de meio marrom acinzentado com um pouquinho de vermelho assim, de roxo, sabe? Ele traz um tom de pele interessante. Agora com outro tom da atriz. Esse também é bem escuro, só que ele tem um pouco assim de verde, é um marrom meio esverdeado e é interessante também para trazer um aspecto mais natural para a pele. E aqui eu vou usar o ocre para trazer um tom bem amarelado, que ela tem nessa parte branca do olho, um detalhe ali, uma parte um pouco amarelada, bem nesse limite entre a parte branca e a íris. E agora o Bordeaux, que é um tom que eu uso muito desses 72 cores da atriz. Ele é um marrom puxado para o vinho. E é bem interessante para as áreas de sombra também. Olha como que vai trazendo um aspecto bem legal, bem realista. O tom bem realista, né? Então eu vou colorindo ali por cima do preto. Aí a gente já vai saindo desse aspecto muito monocromático de tons de cinza. A gente já começa a trazer cores. E aqui depois de passar então o tom de ocre, o Bordeaux, eu vou passando o branco na parte branca do olho para dar essa selada, para trazer um aspecto bem suave. Então ele mistura as camadas anteriores e deixa um acabamento bem liso. Esse branco da Faber, ele é mais pastoso, sabe? Ele é mais macio, então ele é bem interessante para fazer essa finalização. E agora com o cinza azulado, aliás, eu vou usar o azul mais claro ali da Faber, porque o olho é bem claro. Olha só, os detalhezinhos escuros que eu já tinha feito antes com o preto, junto com os detalhes de branco, que eu já passei o branco antes de colorir, já traz esse aspecto realista de textura para a íris. Então a gente já consegue resumir em poucas aplicações a textura, já trazer um efeito bem realista ali. E agora eu vou finalizando a cor do olho ali da íris com esse azul noite da atriz. É um azul bem escuro, tipo um azul marinho assim. E é bem interessante para finalizar ali essa parte do olho. Voltando agora com o 804 da Faber-Castell, a gente vai colorindo,
respeitando esses detalhes que foram feitos com o preto. Então é como se eu passasse de novo por cima deles, daqueles carocinhos, para trazer uma cor. E aqui eu vou também com o branco, reservando aqueles pontinhos de brilho na parte superior ali, entre a pálpebra e a sobrancelha, para quando vir sombreando, esses pontinhos de brilho se destaquem. Fica ali reservado o branco do papel ali com o branco do lápis, do pigmento. Esse 804, como eu falei, ele é bem escuro, só que trabalhando com a mão bem levinha, só relando o lápis, a gente consegue esses pontos bem suaves, esse aspecto bem esfumaçado, assim, bem sombreado, bem de leve. Então, quando eu quero mais escuro ainda, eu volto com o preto. Eu não tento escurecer tudo que precisa, apenas com os tons de marrom. Mesmo que ele é escuro, ele não chega nesse tom tão escuro assim. E esse é o 012. Conforme vai chegando ali nas beiradas, a textura vai ficando mais evidente, então é só forçar um pouquinho mais a mão, acompanhando ali o padrão. E esse aqui é o marrom comum da Tris, ele é um marrom bem forte, bem pigmentado. Eu gosto de usar ele também nas áreas escuras, para trazer uma cor mesmo mais viva para a pele. E o nude nas partes mais claras. O nude ajuda a misturar as camadas ali, tirando aquele aspecto rústico do lápis, sabe? E também traz um tom de pele interessante para as áreas de brilho. Quando eu quero bem brilhante mesmo, então já uso direto o branco, porque tem uns pontos ali de brilho mesmo bem intenso. Então já vou misturando com o branco mesmo. Mas quando o tom já vai ficando um pouquinho mais escuro, vou usando o nude, um tomzinho mais claro de marrom, de bege. E assim a gente vai mesclando. Então eu gosto de trabalhar dessa forma. Começando ali marcando as partes escuras. Depois vim trazendo um pouquinho de cor com os tons mais escuros de marrom, de bordeaux. Depois finalizando com um tom bem claro, passando mais forte mesmo. Sabe quando você acalca mesmo um pouco para alisar aquela porosidade, ficar um acabamento mais lisinho, mais suave. Aqui depois de colorir, eu senti a necessidade de voltar com o preto, no caso esse é o preto da Tris, para trazer mais profundidade para a textura. Depois é o mesmo processo, eu volto com o lápis ali com os tons de pele, marrom, 804 e o 012 da Tris, Bordeaux, e assim a gente vai colorindo essas texturas que foram reforçadas com o preto. Gosto de voltar também com a caneta, com a borracha elétrica, porque ela apaga bem, ela faz esses pontinhos de brilho e o lápis de cor ele só apaga com a borracha elétrica. As outras borrachas praticamente não surtem efeito. Então esses pontinhos de brilho vão trazer um realismo a mais para o nosso desenho. Claro, né? Alguns lugares que apaga demais, só voltar com o lápis ali, suavizando, deixando como se fosse um degradê. E aqui eu fiz o mesmo processo ali dos fiozinhos dos cílios, primeiro com molhador, depois com lápis branco. E agora uns pontinhos de brilho na textura. Antes de começar a sombrear, porque é uma sobrancelha bem escura, uma área bem escura, mas a gente já quer deixar reservado esses detalhes de textura e fiozinhos com brilho para facilitar o nosso processo. Depois de fazer isso, eu volto com lápis preto, desenhando os fiozinhos
ele tem esse aspecto entrelaçado, são linhas curvas, só que eles vão meio que entrelaçando. Isso traz um aspecto mais natural. E eu já vou deixando também umas partezinhas claras. Além de ter feito com boleador e com lápis branco, na hora de fazer com lápis preto não é só pintar. A gente já vai reservando ali também uns detalhezinhos mais claros. Então esse 804 eu usei bastante. Esse desenho eu vou usar bastante no rosto. E é legal a gente definir uma sequência de cores, como essas que eu estou usando. Quem não tiver pode usar cores diferentes que se aproximem de outras marcas ou outros tons, mas é importante manter essa sequência de cores. Então eu fiz essa partezinha do olho. Eu vou fazer todo o resto do desenho usando essa mesma sequência de cores para a gente manter uma pele padronizada, né, uniforme. O Bordeaux traz uma corzinha ali até para as partes que eu usei só o preto, para não ficar aquele negócio sem cor. Todas as partes do desenho, inclusive as partes que foram passadas o preto, é legal a gente vir com uma cor por cima, para não ficar totalmente neutro, né? Sem cor nenhuma. E eu uso o preto justamente porque esses lápis escolares, eles não têm cores assim tão escuras a ponto de poder escurecer só com elas. Então eu sempre dependo do preto. Eu uso o preto para escurecer o que precisar, depois eu volto com uma cor bem viva por cima do preto para trazer um pouquinho de cor e não ficar aquela coisa totalmente preta. Ainda mais na pele, né? A gente não pode, mesmo nas áreas de sombra, você não vê aquele preto absoluto. É mais um marrom bem escuro. Essa parte de baixo também é o mesmo processo. Vou criando esses carocinhos com o lápis. Repara que eu estou deixando a ponta dele ali mais gasta, para não ficar um traço muito seco. E a gente vai criando esse padrão e forçando mais nas beiradas para criar profundidade e volume. Então esses detalhes também a gente tem que ir imaginando como é a superfície. Conforme vai chegando para a beirada ali, tem uma sombra bem escura, você vai forçando mais e criando essa transição e esse aspecto de volume. Esse marrom é comum por cima, trazendo mais cor. Esse marrom da atriz, ele é bem vivo e tem um tom mais puxado para o vermelho. Às vezes, se ficar muito vermelho, eu gosto de vir com esse 012 da atriz, tons de pele, que quebra um pouco, traz um tom um pouquinho mais esverdeado. Quando eu preciso de um pouco mais de vermelho, eu volto com o Bordeaux. E agora, nas partes mais claras, o nude. Nos brilhos mesmo, né? Eu vou forçando ali o nude para selar, para tirar aquela aparência rústica. E ao mesmo tempo o nude traz um tom de pele interessante, mesmo nas áreas de brilho. Como foi passado o branco logo no começo, mesmo que você passar algumas cores, vai ficar uns pontinhos bem destacados ainda. Então essa é uma forma que eu encontrei de trabalhar com lápis de cor que facilita o processo e, na minha opinião, entrega um resultado, possibilita um resultado bem interessante. É isso, vamos ficando por aqui. Te vejo no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho. Se você gostou, deixa o like também, que isso ajuda a gente a fazer mais vídeos. Beleza? Até mais, abraço.